Imagina se você quer ser sócio da mulher do seu sócio. Ou o que aconteceria se você que está ali no dia a dia não estivesse mais? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem quando vai comprar uma pólice de seguro. É a mesma coisa. Se constrói um patrimônio, sua uma vida inteira, se apaga incêndio, se resolve pepino, fica Trabalha noite sem 14 horas por dormir. dia. Pra construir alguma coisa e deixar. Aí daí chega num ponto que você diz, por que valeu tudo isso se eu não consegui deixar organizado e deixei um cavalo de Troia negativo para minha família? Fazer é tão pesado, Organiza. né? Mas às vezes pra perder é tão rápido. Muito rápido. É uma coisa assim que geralmente a gente não pensa, né? A gente pensa assim, mas eu vou estar um monte de tempo aqui, vou estar tudo tranquilo, organizadão, nada vai acontecer comigo. Mas acho que ninguém é de ferro, né? O contrato social é a certidão de nascimento da empresa e fala sobre sucessão. E a holding é uma segunda camada de proteção maravilhosa. Esse aqui é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a pensar no estratégico para fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. Eu sou Cristiane Campagnolo. E eu sou Malu Bigueto. Malu Bigueto, que é a nossa convidada especial, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui, para a gente falar de um tema incrível aqui. O que a gente vai falar hoje é como uma holding pode proteger a sua empresa. Malu, apresente-se para a gente aqui, por favor. Eu sou Malu Bigueto. Eu já ajudei dezenas de empresários e famílias a organizar o patrimônio em cotas e imóveis para manter a paz na família e economizar impostos. Isso é importante. Paz na família é importante demais. Poxa. Paz e economia, E né? economia Duas coisas também. juntas. Oxe. Como é que é essa história de ter paz na família? Por incrível que pareça, nós empresários, muitas vezes nós geramos problemas para a própria empresa. Em que momento? Em momento de impedimento, um acidente, uma doença. E quando a gente está no CPF, no contrato social ali, isso causa para a empresa um bloqueio, ela fica paralisada. Então, a holding, que é um CNPJ, né, que é controlar, o termo hold é controlar, ela cria essa proteção, tanto é unilateral, tanto de dentro para fora, da empresa para com o CPF, quanto de fora para dentro, da família com a empresa. Então, é muito interessante. Essa questão da proteção é por conta disso. Olha que legal. Legal, e você falou então paz e economia. Vamos pegar os dois aspectos aqui. Paz no sentido de que as pessoas têm tranquilidade, de que não vai ter essas desavenças. E antes até de falar sobre isso, porque é uma coisa assim que geralmente a gente não pensa, né? A gente pensa assim, mas eu vou estar um monte de tempo aqui, vou estar tudo tranquilo, organizadão, nada vai acontecer comigo. Mas acho que ninguém é de ferro, né? Não, ninguém é de ferro. A questão de paz, ela é muito comum hoje, principalmente em empresas que já estão passando de geração para geração, você ter uma mudança cultural e a questão da idade também dos gestores, né? Então, você tem dois tipos de paz, vamos falar assim, de organização. As empresas que já estão no momento da segunda, terceira geração e as empresas jovens, de empresários jovens como nós, né? Que pensam menos ainda, mas que hoje, pelos nossos atendimentos lá, está sendo uma tendência. Empresários de 50 anos já pensando sobre isso. Então, assim, a paz é por quê? Porque a família, ela tem... Quando você está sozinho ali administrando ou gerindo a empresa, você está ali sob comando. Quando sai um dos dois, às vezes é um casal ou um sócio, a família ela tem uma ingerência direta. E às vezes essa mudança brusca por um acidente, um falecimento precoce, causa um problema muito sério, né, na empresa e na família também. E geralmente, quem é pai, quem é mãe, diz assim, eu vou construir um patrimônio para deixar para os meus filhos. Eu quero deixar eles seguros. Eu quero fazer com que cada vez eles fiquem melhor. E aí, se acabar de uma forma abrupta, que nem você falou, o que acontece, Malu? Que tipo de problemas essa família pode ter com os seus bens por ter ido antes e não ter planejado isso? Antes do tempo, né? Então vamos imaginar uma situação assim, uma empresa com 2 sócios, estranhos, não familiares. Aconteceu um falecimento de um deles de forma inesperada. A família, se eles estão na pessoa física,
O que rege é o contrato social. O que está escrito no contrato social, herdeiros ingressam ou herdeiros recebem haveres, é o que vai valer. Quando você tem a holding, não tem falecimento. Holding é um CNPJ. CNPJ não morre, não divorcia. Então, essa questão vai ser tratada na holding e não na empresa operacional. Então, você cria uma governança, uma guarda-chuva ali de proteção para o CNPJ. Porque uma empresa ela pode ser administrada por um terceiro. Então, quando você tem por exemplo, duas holdings lá, a minha e a do meu sócio, eu posso colocar um terceiro, um advogado, um administrador, que vai representar esse operacional e a minha família está discutindo a questão da dor até, do luto e tudo mais. Quando tem CPF, todo mundo entra. Então, nós já pegamos situações lá de uma SA, inclusive, com 30 herdeiros, já na terceira geração. Então, você tinha ali herdeiros que eram de negócio, que não eram de negócio, era uma briga, né? E por dividendos, por gestão e principalmente por ego. Ego. É o que mais bate, É não o que mais bate. Às vezes as pessoas brigam, eu vejo muito a família, já quarentões ali, gente de 40 anos, brigando, parece que está brigando por um brinquedo. Nem sabe o que vai pegar Não ali, na sabe. verdade, mas Não, quer pra mim. e tem muito para pegar. Uhum. Mas fica numa briga tão grande e vai dilapidando o patrimônio, dilapidando, a empresa morre. Aí ela não gera, tem- você fala paz que gera até aqueles desgastes, né? Muito entre a própria grande, família. muito grande. Essa empresa que eu citei para vocês há pouco é uma indústria de bebidas de champanhe na nossa região. O que eles fizeram? Em determinado momento, já estavam na terceira geração, indo para a quarta. Eles pegaram e constituíram 4 holdings, dos 4 grupos familiares. Olha só. E essas holdings hoje, são as 4 acionistas, elas estão no conselho de administração. E quem administra a empresa não é nenhum parente. Criaram o regulamento interno, né, Campa? Que olha aí. você fala muito sobre isso. E hoje a empresa é uma multinacional hoje. Atua no Brasil, no exterior. Então ela ganhou vida. E uma mesma história, muito parecida na minha região também, a empresa fechou. Na mesma situação, quarta geração, pessoas com ego, acionistas com fome, né? Porque eles querem pegar o que não tem. Então, isso é muito legal. A questão de organização patrimonial de cotas, que não é muito difundida para pequenos negócios, hoje ela é fundamental até para a sobrevivência. É que, na Os verdade, para negócios. os pequenos negócios, a cota acaba sendo meio que empírica, né? Não se É. leva aquela questão de investimento em conta. A pessoa não né? entendeu que ela tem Entendeu, cotas ali. As claro. cotas são um patrimônio muitas vezes maior do que qualquer patrimônio que ela tenha. Claro. E ela não entendeu que o contrato social é a certidão de nascimento da empresa e fala sobre sucessão. E a holding é uma segunda camada de proteção maravilhosa. E o que é mais legal é que as famílias vão envelhecendo, estamos já há bastante tempo no mercado, o que acontece? Eu tenho clientes que eu conhecia o cliente lá com 60 anos, né? E o filho com 30. Hoje ele está com 80 e o filho já está com 50, certo? Então hoje a família, os irmãos já têm holding cada um a sua. Então você tira da frente, mesmo em família, questões de ego, questões de, meu cunhado, minha cunhada. Você não deixa essas pessoas estarem ali com poder de caneta. É porque, além do controle, a holding ela vem como uma blindagem, de certo modo. Porque Sim. o CPF ele se esconde por trás daquele controle que tem dos outros negócios, não é verdade? Sim, o CPF ele fica dono da holding. Uhum. E a holding é dona dos negócios. Então ali É uma camada a mais. é uma camada a mais. É uma camada a mais. E quando você fala o termo blindagem, né? A blindagem, muita gente acha que blindar é uma coisa que veio lá de trás. Blindar é coisa errada. Né? É coisa de, tu fez coisa errada, eu vou criar uma holding. Na verdade, não só isso mais. Né? Hoje as holdings, inclusive fora do Brasil, é uma exigência de investidor. Né? Em rodadas de negócios, as holdings já são lá fora. Mas mesmo no Brasil, quando você pega as grandes rodadas, se preza muito por isso, sabe? Sim, Justamente por sim. saber que não tem essa questão Porque societária. a pessoa física, ela É. pode ter problemas de saúde, o falecimento precoce e a assinatura. É a questão da gestão. A dependência da assinatura hoje, na questão familiar, é muito grave, por conta do ego também. Eu não vou assinar e pronto. Então, a holding, tanto a holding para empresas quanto a holding para imóveis, ela tem essa conotação de organizar. E tem algumas coisas no contrato social, ainda que na pessoa física, que a gente não olha, que é muito grave. Por exemplo,
Se falecer o sócio, os herdeiros recebem os haveres no ato. Uhum. Então, eles podem chegar, o teu herdeiro fala assim, meu pai morreu, eu quero Quero minha receber parte. toda a minha empresa agora. Uhum. Entende a Faz gravidade como, né? disso? Às vezes Faz não como? tem, Quebra a não tem, empresa. cara. É. Então, ninguém olha para isso, é um copy-paste de contrato social, sabe? E esse é o nosso seguro. Aí vem uma questão que eu queria abordar, porque de forma nenhuma eu estou fazendo crítica aos contadores. Eu acho que nem é obrigação deles. Mas na maioria dos casos, quando o empresário senta na frente de um contador, eu quero abrir uma empresa, ele dá exatamente isso que você falou. Copia e Copy-paste. cola de um contrato social ali e pronto. Sim. No máximo muda alguma vírgula ali. Mas eu defendo muito que, além daquilo ali, a gente tem que ter um contrato societário por trás, né? Com certeza, um acordo, É um né? acordo. Principalmente, e eu acho que a holding ela vem justamente para suprir essa necessidade, principalmente naquele caso de dissolução. Sim. Pô, Malu, não quero mais ser teu sócio. E aí? Vamos ficar brigando? Pega o que tá lá, aplica o que tá ali e pronto. Facilita a vida. Sim. O maior problema jurídico hoje, judicial de sociedades e de herdeiros, são os haveres. Os haveres. O quanto vale uma empresa? É. Então, se você não tem isso no acordo de cotista, Bota uma regra, né? você não tem no contrato social. Eu peguei um caso esses dias de uma empresa de aplicativo. Eles têm um aplicativo de marcação. Grandes. São 5 sócios. E lá no contrato, dizia assim, se um dos sócios falecerem, o que vai receber os herdeiros é valor de mercado. E o que é o valor de mercado? Subjetivo. Subjetivo. Aí tem que estar contratando empresa para fazer valuation, Aí vira uma custa uma briga. grana, vira uma... Aí um um contrata uma, outro contrata Tá, outra. mas e uma coisa que é bem importante pro pessoal que tá ouvindo aqui a gente agora. Para fazer uma holding, é só empresa grande, é só uma multinacional? Ou a partir de qual tamanho de patrimônio, ou a partir de qual momento é importante já começar a pensar numa holding? Porque tem muita gente que diz assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa de fora para administrar minha empresa, então eu vou ter que contratar mais um para administrar minha holding. Como é que fica essas questões todas? A partir de quando que se pensa? Assim, por exemplo, empresas do Simples não pode ter pessoa jurídica no contrato social. Então, esse tipo de empresa, ela já tem um impeditivo legal de Automaticamente, holding. né? Só que ela pode trabalhar no contrato social. Uhum. Porque tem empresas do Simples que valem. Inclusive, startups começam no Simples. Começa. Uhum. Né? E aí, essas empresas, o que a gente recomenda? Que você olhe o contrato social. Que trabalhe contrato social. Já acima disso, é difícil você colocar em valores, mas, por exemplo, uma régua que eu particularmente gosto de usar é uma régua de 5 milhões. É uma empresa que vale não no PL, no capital social, mas que o empresário entende valer 5 milhões. Porque se você pensar, por exemplo, uma briga societária de 5 milhões hoje, de herança, é 10% disso. 10%. Aí a questão da economia. Questão da economia. Né? E administrar uma holding não é um negócio, um bicho de 7 cabeças, porque ela é uma empresa que ela não tem nota fiscal, ela simplesmente tem um CNAE lá, um código de participação societária. E ela, o que vai acontecer? Ela vai receber dividendos. Uhum. Quando tem dividendos, ela recebe, não tem custo de imposto, e lá ela redistribui os Ela dividendos. só faz essa gestão desse dividendos. Sim, aqui, ela tem que ter um contador? Tem, mas é algo que é muito simples, não é um negócio... É uma gestão simples, eu não preciso criar uma estrutura, Não, um organograma não. para Não, ela, uma esse tipo sede de coisa. física pra Não, isso, não tem precisa, necessidade. não precisa. Normalmente é na casa dos sócios, né? Então, assim, hoje eu tenho atendido empresários mais jovens, famílias de 50. Depois essas famílias vão amadurecendo e os filhos já sentam junto com a gente nas reuniões de holding, sabe? De organização, de mudança. Eu tô vendo essa movimentação muito positiva. Porque o herdeiro... E aí a gente tem aquela coisa assim, mas eu vou deixar pro meu filho e depois que eu morrer ele que se resolva. Ele que se vire. Qual é o problema de deixar para... Pega um exemplo bem simples. Eu e o Campa somos sócios nas nossas empresas. Nós só temos um filho. Por que eu deveria fazer uma holding? Eles não vão brigar, né? Esse Não é o vão pensamento. brigar, não tem ninguém para brigar. Por exemplo, olha, vamos imaginar uma situação de vocês dois, tá? Vocês são sócios. Uhum. Aconteceu da... Quem eu mato? Espero que não. Qualquer um. Vai, morreu um de vocês dois. Tá. O que acontece? O Bruno, ele tem que ingressar na sociedade, querendo ou não. Tem que assumir Na aquilo Viva. ali. Uhum. Na Viva positivamente. Vamos imaginar que tivesse uma holding. Se falecesse um de vocês dois, nada ia acontecer com a Viva. Ia acontecer na holding. Segue vida normal. A empresa, ela não tem que passar por um processo de espólio, de inventário,
Isso tem custo? Muito. Ah, então isso é importante, né, Malu? Muito. Por mais que sejamos um casal, os sócios, não tem um terceiro, e por mais que a gente tenha só um filho, ele não recebe tudo que a gente tem. Ele tem que pagar imposto. E olha mais que legal. Se vocês, vamos supor que vocês fizessem isso, o Bruno ele já poderia ser o único dono da holding de vocês ao longo da etapa. Então, por exemplo, o casal quer doar 30% para o Bruno, não 100%. Uhum. Então joga 30 para ele. Aí paga o imposto de herança, Certo. que é o ITCMD, 4%. Pagou, não tem advogado, não tem nada. Aí, de repente, mais 30. Chega lá vocês estão com, sei lá, 75, 80 anos, vocês podem transmitir a empresa inteira para ele sem inventário. Entendi. E é legal Sem que você... imposto. Facilita. Além de Não, você baratear... paga imposto, você paga 4%. E se eu não fizesse a holding, eu pagaria é um quanto? inventário de 10% com advogado. Mais o mais as advogado. custas do Mais advogado. as custas. E olha que legal, o Bruno, ele hoje é solteiro, ainda que seja sozinho, só tem um filho. Só que quando vamos supor que ele se casa ou ele se junta com alguém, você já tem duas pessoas. Ah, Se ele tem um é. neto, você já tem 3 Já tem. pessoas. Já começa a complicar. E o que as pessoas não pensam também é no reverso. Quando você monta a holding, é no falecimento do filho. Porque todo mundo pensa, vai primeiro, né? É. Uhum. A gente lá, faz quando a gente sentido. faz isso, nós temos lá no escritório uma estrutura de cláusulas e cases, né? O que é mais legal é contar história. Né? As História que histórias. não falta. É aprendizado, né? Com Muito, certeza. muito. De família. Às vezes a gente acha que, a gente como cultura, a gente fala assim, eu nunca brigaria por isso. Mas quando você vê que as pessoas brigam sim, Brigo. você começa a aplicar isso para os seus clientes e vê. É que nem vendedor de apólice de seguro. Fala, isso, acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso, né? Então, assim, a gente aplica uma questão assim: se morre o dono da herança, a gente aplica uma cláusula. E se morre o herdeiro, a gente Outra aplica cláusula. outra. Olha que bacana. E conforme vai crescendo, a família envelhecendo, eu falo que a holding, a cada 10 anos ela tem que ser revista. Porque aí o filho casou, Muda todo o cenário. o filho né? foi embora. E, gente, a galera tá indo embora do Brasil. Não vou dizer que o nosso filho não faça o mesmo. Você entende? Então, o que você faz, por exemplo? Vocês que só têm um filho e não mora no Brasil. Então, assim, existem hoje situações, inclusive muito bacanas, hoje a estrutura lá fora, né? Que a gente é offshore e tal, que você faz uma trust. Uhum. O que é isso? É um modo mais plus de holding, onde você já deixa o seu patrimônio lá fora do teu filho, sem pagar imposto no Brasil. Sem pagar imposto. Olha que Entendeu? bacana. Então é muito legal. Isso é um processo simples de se conseguir? É complicado? Cara, não é complicado. Hoje a gente tem agente brasileiro que mora fora, né? Que tem escritório fora, que fala português. E a gente tem estrutura no mundo todo. E não é mais aquela coisa assim de, paraíso fiscal. Não existe paraíso fiscal mais porque não existe mais sigilo, né? Claro. O mundo todo agora está regulamentado. Tá conectado, né? Então não tem jeito. Então a questão mais é estudar a herança lá fora. Porque aqui no Brasil você só pode dispor de 50% do seu patrimônio que não é por herdeiro. Então, por exemplo, vocês dois. Nós podemos pegar 50% e doar para uma instituição, os outros 50% é garantido para o Bruno. Lá fora, não. Lá é como o que eu defino. O que vocês Vale definem em vida, e é um papel, é um papel. testamento. Uhum. Isso vale para alguns países, né? BVI, né? Ilhas Virgens, Panamá. Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos o imposto de herança é bem caro. Mas eu queria trazer um ponto bem importante aqui, porque Sim. a gente está falando também na questão da continuidade, né, da facilidade, mas também é importante a gente lembrar que, poxa, a holding ela está em cima de outros CNPJs, maravilha, mas se aquele CNPJ também não foi pensado numa estrutura para funcionar, sem a dependência dessa pessoa que venha, Deus me livre, falecer, qualquer coisa assim, como que fica, né? Então, é aquilo que você fala sempre, né? O CNPJ ele é uma estrutura bacana, mas a dependência de assinatura e do dono, cada vez, ela frisa ali, né? Então, sair do operacional lá, ir para o estratégico e montar uma governança. Essa indústria de bebidas que eu falei, ela tirou a família toda do rolo, da gestão, e colocou um terceiro. E sempre Olha que só a que gente legal. pega, você já deve ter visto isso inúmeras vezes, né? Quando você pega empresas familiares, pai e mãe fundou aquela empresa, entrou filho, entrou nora, e as pessoas começam a entrar e assumir setores,
É uma fogueira de Nossa. vaidade gigantesca. Gigantesca. E pessoas incompetentes pro cargo. Pro cargo. Às vezes recebendo, assim, valores que não faz nem jus àquela responsabilidade, altíssimos, né? Sugando a empresa, matando, É porque ele pensando não, bem ele próprio. não tem cultura ali. Não tem cultura. Né? Não tem cultura Não. e tem dor. Tem dor infantil. Infantil. Nós temos um caso lá no escritório que a gente conseguiu um acordo recente de uma família que o proprietário do patrimônio, nós estamos falando em patrimônio de 140 milhões de reais, aproximado em terras e empresas. Ele tinha terras no Maranhão e ele morreu picado por abelha, choque anafilático, Nossa. com 65 anos. Novo, né? Jovem. Nem imaginava. Não vou morrer. Não vou morrer. É. Só que aí o que acontece? Você tem um irmão na terra, cuidando da terra, cuidando da que terra. era a sombra do pai, isso é muito comum. Muito comum. Uhum. E tem o irmão que tá lá, dentista, mora Não quer fora. nem saber daquilo. Então esse dono da terra, ele se acha mais dono do que o outro. Claro. Cuidei disso aqui a vida inteira. E começa. Aí nós entramos no meio ali, constituímos as holdings, conseguimos um acordo e tal, com um valor de imposto muito baixo. E sabe uma coisa que está acontecendo muito? Tem alguns profissionais no mercado do direito, principalmente advogados, que são muito desonestos. Então o que acontece? Eles tiram da família os bens pela briga. Uhum. Então eles não querem o acordo. Claro. Para eles o acordo não é bom. interessante, Claro. Eles querem a briga. Então, plantam briga, inclusive. E vão perdendo patrimônio. Então, se você dá ainda a família cair na mão de um profissional desse, ele joga lenha na fogueira que já está ali, né? Então, é importante essa questão da governança também. E, às vezes, é a ruptura societária, que nesse caso, esse caso aí, não tem mais. Não tem como, não tem convívio, né? E aí eu tive conversando com as duas partes, e é engraçado que a gente, como mediador dessas brigas, né? A gente conversa com os dois lados, é interessante. O lado que a gente achava que era inimigo, né? A gente via o quê? Poxa, se meu pai tivesse aqui, eu ia perguntar para ele o que fazer. Então, gente, é a dor dos dois lados, é a história dos dois lados. Na verdade, quando há uma desavença, eu sempre costumo falar, né? Existem 3 verdades. Sim. A daquele que tá contando, a do outro e a verdade de fato mesmo. Sim, né? de fato. Mas, Malu, eu queria te perguntar um negócio, assim, ó, pegando... Porque você é uma empresária desse ramo, né? Então você faz isso, mas não é uma prestadora de serviço que faz de modo autônomo. Você tem uma empresa, Sim. você tem uma estrutura. Como é que você caiu nesse negócio de criar holding, proteger as empresas através de uma holding? Como é que foi a tua história? Então, eu vim de um escritório de um contador lá de Jundiaí, que ele começou... Jundiaí passou por um boom imobiliário, né? Então, ele estudou sobre isso e ele era meio que um mestre disso lá. Todo mundo que ia montar um empreendimento procurava ele. E ele começou a fazer as holdings, né? Na época era um negócio muito, assim, desconhecido para o ramo de empreendimento imobiliário mais conhecido. Uhum. Mas, assim, comum, família, não. E ele começou a ser uma referência. E eu era do setor de legalização dele na época, que registrava isso tudo. Então, eu acompanhava as atas, as peças contratuais, né? E aí, eu fiquei 18 anos com ele. E passei para o setor tributário também. Então, além da questão societária, que é a holding, né? A convivência de sócios, as estruturas societárias, né? As organizações de patrimônio, eu também vou à parte tributária. Então, porque às vezes você pega advogados que só sabe o societário e não vê tributos. Então, lá a gente dá uma amplitude para isso. Porque às vezes qualquer mexida que você faça, ela incide um tributo meio violento, né? Então, você tem que fazer a coisa pensada sobre isso. Então, vocês têm um serviço completo ali. Eu lembrei de uma cena que a gente assistiu numa série ontem. Você já assistiu a série Yellowstone? Não. Vale a pena, Vale a uma série bem pena. legal. No episódio que a gente assistiu ontem, foi o dia que o pai, o dono de toda a terra, de todo o rancho, um cowboy antigo, ele morreu. E aí ficaram quem? Ele já tinha perdido um filho, que era o dono da terra, que era aquele que trabalhou com o pai a vida inteira na terra, que seria era a sombra do pai para fazer exatamente o que ele fazia. E era 7 gerações, tá? Aí tinha uma filha que trabalhava fora, como alto calão, assim, empresarial, e ela não tinha nada a ver com a terra. Tem um outro filho que ele era soldado de guerra, foi para o Afeganistão e tudo. E tinha um outro filho que ele era advogado, foi criado pelo pai para fazer o que o pai queria. Então, cada um dos filhos fazia exatamente o que o pai queria. E aí chega nessa história, né? Cada um fazia para poder manter a terra.
Só que o pai morreu e o que, que eles tiveram que fazer antes de enterrar o pai? Vender tudo que podiam para poder pagar o imposto. Então eles não puderam nem chorar em cima do caixão do pai, Sim. não ter aquela paz que você fala, porque eles tiveram que se movimentar para poder vender tudo, cavalo de raça, gado, Trator. vaca, né, que nem fala aqui, Vaca. tudo, e trator e tudo que tinha assim de valor para eles poderem movimentar o rancho para poder pagar o imposto. Acontece isso no Brasil também? Acontece. Sabe o que acontece? Coisas até piores que isso. Acontece situações, atende um rapaz, acho que 60, não tem 60 anos ainda, que ele era engenheiro da empresa do pai. O pai, então ele tinha uma empresa em São Paulo, tinha vários galpões próprios, uma empresa de muitos anos. O pai morreu num churrasco de domingo, infartado. Quando ele foi voltar na empresa, ele era um engenheiro, ele fazia parte técnica. Começaram a sair os esqueletos de dentro das gavetas. Dívidas tributárias, dívidas de banco, que o pai nunca falou. Tinha vergonha? E adivinha no nome de quem estava a empresa? Caramba, Também dele. também dele. Então ele herdou uma dívida em vez de herdar um patrimônio. Aconteceu isso com um conhecido nosso. É. Ele tinha uma empresa forte, distribuidora de peças, mais para linha pesada. Tava tudo bem, a empresa tinha um patrimônio legal, só que de repente ele abruptamente faleceu. Acho que foi ataque cardíaco, se não me engano. Foi, Não me lembro. foi o que AVC, foi. ataque Foi cardíaco. AVC, exatamente. E aí começou a aparecer imposto devido, dívida, a empresa estava numa situação terrível. E aquelas preocupações, às vezes, que parece que não passa desapercebido pela cabeça das pessoas, né? Ah, eu vou deixar isso aqui para alguém, e aí? Como é que fica? Né? Pô, tem que pensar numa organização, eu tenho que pensar numa gestão, Sim. uma transparência, e pô, não dá para deixar rabo para trás. Hoje Não em dia o dá. mundo tá muito Você não dinâmico. deixa, você deixa presente de grego. Presente É, de grego. né? Pô. Trabalhou uma porque- vida inteira para deixar uma herança para a família. Trabalhou a cabeça da família, E queria às vezes ter a uma família não herança. sabe. E aí a família ganhou uma É uma dívida. surpresa. É. É uma O surpresa. próprio- Tá nem não- preparado não pra vamos longe, resolver. né, Cris? Não vamos longe. Com o teu pai aconteceu algo parecido. Meu pai tinha só um Pai escritório dela, de escritório de contabilidade. contabilidade, trabalhava sozinho no escritório, um escritório bom, forte, muitos clientes. Faleceu, ficou doente sexta, se eu não me engano, sábado faleceu. Enterramos domingo, segunda tava eu e a Cris. O que a gente vai fazer com isso? É. Graças a Deus, nenhum filho precisava daquilo, né? Mas, poxa, ninguém sabia nada da empresa. Quem são os clientes, quanto que fatura, o que que deve, ninguém Tava sabia tudo nada. na cabeça dele, porque ele trabalhava Na cabeça sozinho. dele. O que que a gente É não aquilo tinha que senha você do não quer, né? computador? É aquilo que vocês não querem, né? Não tinha senha de computador, É. não tinha senha de celular. O que a gente fez? Chama um outro contador. Cara, esses clientes não podem ficar na mão. Você quer levar? Ah, o que que tem? Sei lá, meu. A Pega gente o não telefone, vendeu, não foi, deu, não Pega foi o telefone, vendável. Pega Deu. o telefone dele, se Deu. alguém ligar, se descobre e te vira. Você sabe que o ideal, quando a gente tem uma herança, seja ela de que tamanho for, o ideal é que a gente chegue no final da vida e no atestado de óbito esteja escrito não deixa bens. Não deixa bem. Isso significa o quê? Que você destinou em vida tudo o que você tinha. Isso é bom. Tudo resolvido. Agora, a partir do momento que você deixou, seja empresa, seja imóvel, seja dinheiro, você vai ter que passar pelo processo. E a holding, ela não evita inventário, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara. São duas etapas. Primeira etapa é você conferir as suas cotas numa holding, que é uma alteração contratual, uma empresa nova, não tem imposto para isso. Você vai ter o custo da inteligência que montar isso para você. E o segundo custo é você transferir isso para os filhos, ou para o filho, ou doar. E hoje, nessa reforma tributária, nós temos uma questão de impostos aqui que está acontecendo. São dois impostos que vão entrar na briga. É o ITCMD, de transmissão de bens, de herança, de doação, que é estadual. E o ITBI, que é o municipal. Os estados, eles perderam a caneta na reforma. Então não tem mais ICM, ISS. Então o que vai acontecer? Eles estão travando batalhas de base de cálculo disso. Então hoje, por exemplo, para doar cotas, hoje na data de março de 2025, o Estado de São Paulo, por exemplo, já fala em valor patrimonial da empresa. Qual é esse valor, gente? De novo. Arbitrado, muitas vezes. Arbitrado. Então, por exemplo, eu estou doando cotas. Qual é o capital social do Viva Positivamente hoje? Deve ser assim. Uhum. Qual que é o PL do Viva Positivamente? Exato. Entendeu? Então, se eu fosse transferir as cotas do Viva Positivamente para o Bruno hoje por doação, seria valor nominal. Uhum. É o Só que tá que lá. É o que está lá. Só que o fisco vem e fala assim, não, Não, é isso aí não. eu quero aqui, ó.
Uhum. Entende? Então, existe uma questão que está acontecendo agora, brigas judiciais e tal, que estão cada vez mais fazendo com que a herança fique caro para transmitir. Na verdade, o governo procura abocanhar em Sim, tudo ele é que é lado, sócio, né? ele é sócio. É o maior sócio, né? Na sua série, provavelmente deve ter acontecido nos Estados Unidos, lá o imposto de herança é 40%. É. Então, por isso que você tem que vender a fazenda. É. E sabe o que é pior? Muita gente fica sem um 7 real. gerações perdidas em uma geração. É. E às vezes você tá com tudo bloqueado. É uma questão que eu falo de filhos menores, É né? tipo, você tem que pagar uma conta gigantesca, mas você não tem acesso àqueles bens para poder pagar. Não, eu não consigo Exatamente. vender para poder pagar aquela Exatamente, dívida. Né? fica tudo bloqueado. Tudo bloqueado. E quando é menor, é caso assim da Marília Mendonça, por exemplo, Uhum. ela foi embora sem uma estrutura nenhuma de organização patrimonial, Uhum. um patrimônio de 500 milhões de reais em imóveis e dinheiro Uhum. e direito autoral, que tá tudo bloqueado. Uhum. Porque ela tem um filho menor, É. com 3 anos. Ninguém faz nada com aquilo, né? E não nomeou ninguém Absurdo. para poder gerir isso, para poder Hum. dar comida para a criança. Não, a mãe é a tutora. Aham. E o pai, né, que não é nem casado, também. A guarda tá com o pai. Só que o que acontece? O juiz vai liberando pingado para Uhum. poder dar alimento O pro que ele filho. entende que é o necessário. Só que tem noção? Não, Sem noção, sem né? noção. Ô, Malu, me conta assim, ó, qual foi a história mais cabeluda que você pegou aí pra transformar numa hold? Cara, eu acho que cabeluda mesmo foi esse caso da herança do herdeiro aí que morreu lá, que tem... Do da abelha? Né? do da abelha. Eu acho que a gente... Foi um caso que tinha muita questão emocional envolvida. Uhum. E toda vez que a gente pega a questão emocional, com falta de consciência, a gente tem muito impasse, muito entrave de nãos, dependência de caneta. Acho que esse caso foi um caso que, para mim, é um case de sucesso. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer um acordo de dissolução societária a um custo muito irrisório. Ah, legal. Entendeu? Então, e hoje, falando com a Mas como é herdeira, que foi esse acordo? E como é que você fez isso na prática? a gente levantou os bens, o patrimônio, Uhum. e chamamos os herdeiros, a gente fez uma mediação, e nós chamamos os herdeiros e dividimos os bens, assim, você fica com terra no Maranhão, a gente fez uma equiparação, uma equivalência patrimonial, Tá. e fez eles escolherem o que cada um ficava. Não tinha outra forma. E o mais legal, assim, que como eles não queriam mais briga, estavam cansados de briga, já fazia 3 ou 4 anos que o pai tinha morrido e estava naquele impasse, ninguém saiu perdendo, porque um ficou com terra no Maranhão, o outro ficou com terra em São Paulo, e aí todo mundo saiu com a tua vida em paz. E aí a gente fez a holding da família da nossa cliente. Só que tem um detalhe importante que eu esqueci de falar na história, o pai deixou dívida Ah, deixou dívida também. deixou né? tributária. Então o que acontece? Que ninguém sabia, imagina. Sabia, Sabia. foi um auto de infração de CM que ele foi de 100 milhões. Então você tem um patrimônio de 140 e uma tem o dívida de fisco 100. 100 milhões. Uhum. Então a minha cliente, ela não poderia, por ter participado dessas empresas, são usinas, né, de açúcar, Açúcar. ela não poderia aparecer. Hum. Então o que a gente fez? A gente montou uma holding com a família dela. Uma estrutura da família dela. Tivemos que fazer toda uma questão de impostos aí, de origem e tal. Eu acho que foi a questão que mais doeu, assim, que eu te falo, por negociação. Porque a gente gosta muito de trabalhar com a família jovem, sabe? Uhum. Então a gente não como nós não somos um escritório jurídico, a gente não pega muita briga. A gente teu pega o negócio mais preventivo. eu ia falar isso, mais é prevenir do que consertar. Exatamente, exatamente. Então às vezes a gente pega umas briguinhas, mas assim, eu gosto muito do preventivo, né? E eu acho que uma das missões nossas é a família. Eu gosto muito de deixar a família legal. É assim. manter a tranquilidade da família e a harmonia da família, né? Porque eu vejo, assim, às vezes eu vejo os clientes, os filhos dos meus clientes já são homens, né? A gente viu eles pequenininhos, né? E já são homens agora. Então você conversa com os dois lados, né? Você sente os dois lados. Então você quer o quê? E às vezes o dono do patrimônio, o empresário, ele não tem noção do valor que ele tem. Então, assim, da empresa que ele tem. Uhum. Ele tá lá tão na pegada que ele não... Outro dia eu cheguei pro cliente e falei assim, meu querido... Porque muitas vezes ele não tá olhando pra gestão, ele tá ali só tocando. Não, as ele coisas. sabe que ele tem. Uhum. Só que ele não entendeu, Não entendeu o quanto, né? o quanto ele tem. Isso. Aí, É meio que não caiu a ficha, né? não Eu caiu, sei, a mas não caiu ficha. a ficha. E ele vive naquele pensamento de quando ele montou um negócio. Eu tenho um chinês,
que é meu cliente, que ele tem uma fortuna. E aí, você tem que falar o quê? Meu querido, você tem muito dinheiro, cara. Pensa que você tem que transmitir isso pros seus filhos. Ai, mas Malu, não dá certo, eu não consigo conversar com meu filho, não sei o quê. Cara, é teu filho. Então, às vezes, você tem que baixar o ego também do... Não é só da criança. A criança, ela tá ali, ó, o adolescente ou o adulto, ele tá ali, mas meu pai, eu não posso Totalmente tocar, alheio não naquilo. posso tocar no assunto, Uhum, entendeu? uhum. Então fica aquela coisinha e o patrimônio tá crescendo e tá ali, ao léu. Mas eu queria trazer de volta, fazer uma retrospectiva aqui nesse caso da abelha, tá? Do rapaz da abelha lá. E se ele tivesse organizado isso antes, como é que teria sido a vida ali dos filhos? Primeiro que a voz era dele. Ele teria determinado. Todo mundo ia respeitar. A mulher, ela era alheia, ela fazia o que o marido mandava. Era bem essa organização ali. Então ele ia ter falado, não, isso aqui é seu, a gente tá dividindo. Ele ia ter feito esse trabalho que eu fiz em vida. Teria poupado 3 anos. 3 anos. De guerra. De guerra. E às vezes a família ia estar conversando. Hoje eles não estão mais. No final do ano passado, eu escutei minha cliente falando assim, Malu, eu só queria falar um oi no Natal pra minha mãe. Gente, isso é muito dolorido pra gente. É muito dolorido. Ainda mais que a briga chegou na mãe. Chegou na mãe, porque a mãe, normalmente, em algumas estruturas, a mãe vai para um lado. Uhum. E às vezes a mãe vai pro lado do filho homem. Uhum. Pela sombra ali, Afinidade. né? Uhum. Então, assim, você vê isso, poxa, corta o coração. E não é dinheiro, cara. Não. O dinheiro, veja bem, o dinheiro, às vezes, ele é maior que o poder que a pessoa tem ali. Ela não entendeu que aquilo é uma fortuna. Uhum. Só que ela não está preocupada com aquilo. Ela está preocupada em que eu vou herdar, vou fazer o que com isso? Para começo de conversa. O que eu vou fazer com isso? Segundo, eu quero minha família. Eu quero minha mãe. Eu quero conversar com a minha mãe. E você entende que às vezes não é só dinheiro? Não é só dinheiro. E se der para conciliar as duas coisas, melhor ainda, né? Como a gente trabalha com... A maioria dos nossos clientes são empresas familiares, então isso é muito latente lá no nosso dia a dia. Né? Diferente dos grandes negócios, né? Das rodadas. Eu já acompanhei algumas rodadas de negócio, você está falando com um investidor. É outro papo. É outra pegada. É outro Você já tem papo. uma visão desapegada. Total. É porque além do ego, quando é um negócio familiar, tem muito apego àquele negócio. Pô, é um negócio que meu pai criou, é um negócio que sempre fiz assim. Então, É da família quando é tudo da era família. mato. Exato. É difícil as pessoas se desapegarem. Agora, quando a gente está numa jogada, eu sei porque a gente também é investidor. A gente tem participação, inclusive, numa empresa que faz investimentos. Então, não, você olha números, você olha negócio. Tudo o cara bem. não bateu o meu resultado. O sai diretor fora, não tá acabou. bom, vai, sai, Troca, né? sai, acabou. Você não tem aquele Hoje- apego, né, naquele negócio. Essa coisa da família e negócio é um negócio que, no Brasil, ela precisa ser muito melhorada ainda. Precisa. Né? Precisa tem que ser tra- profissionalizada. Se toda empresa tivesse uma holding, se toda empresa tivesse pensamento de gestão empresarial, Estratégico, de né? estratégico, né? De pensar como um negócio Se e não fizesse só como... pausas estratégicas, né? Pois é. Não Esse- brincar de casinha, Não né? brincar de Esses casinha. dias eu fui convidada para participar de uma reunião numa empresa. Gente, eles estão assim. É uma empresa que começou numa sala, eles fazem aluguel de empilhadeira. Só que esse negócio de logística, tem noção de como é? Uhum. Nossa, Esse negócio pepino. cresceu, mas cresceu de um tanto. E eles eram meus clientes lá do escritório. Então eu tenho orgulho dessa família e eles são jovens, têm 60 anos o casal. Quando você fala lá do escritório... Que eu trabalhei antes, entendi, sim. que eu trabalhei antes. Eu abri o CNPJ deles. Olha Pra só. você ter uma ideia. E aí eu fui lá e ele falou assim, elas me chamaram para Malu, você pode vir aqui numa reunião para falar sobre a nossa holding? Olha que legal. Olha, bacana. Para os meus filhos? Claro que eu vou. Quando eu abri a holding deles, os meninos, eles já são sócios, é um Uhum. casal. Ele era menor, acho que é Marcela e Rafael. Eles eram menores. Hoje já estão no negócio e já sentam com a gente para falar. Agora me diz uma coisa, quando acontecer alguma coisa com um dos dois, ou com os dois juntos, porque é muito comum o casal viajar Uhum. junto, hoje em dia helicóptero e não sei o quê, É. quem que é que a pessoa procura? Normalmente é a gente que fez isso. Claro. E vai cair na mão de gente honesta. Então, às vezes, alguns clientes meus falam assim, olha, se acontecer alguma coisa comigo, procura a Malu. Pronto. Porque a gente está lidando com esse patrimônio. E para nós, o tamanho do patrimônio não é o mais importante. O mais importante é organizar ele para que essa estrutura familiar e cultural, porque muda. Eu atendo orientais, atendo judeus, atendo alemães. Então, assim, é muito diferente.
E a gente tem que respeitar. É um negócio muito bacana, porque parece emocional e romântico, mas não é não. É uma coisa que é o dia a dia mesmo. É muito legal. Eu queria te perguntar um negócio que eu anotei antes, que se abriu um looping aqui, a questão de advogados fazendo holding. E o que eu noto assim? Eu noto que no mercado houve esse despertar, de certo modo, para essa questão de me proteger através de uma holding. Mas, paralelo a isso, surgiu muitos profissionais que estão também, não, eu crio uma holding para você. Contadores, inclusive, que às vezes vão lá e simplesmente abrem um CNPJ. Então, eu queria te perguntar assim, ó, na hora de pensar em estruturar uma holding, seja empresarial ou seja patrimonial, mas vamos falar mais de empresarial, que é o nosso motivo aqui do podcast, né? Sim. Quais os cuidados que os empresários precisam ter na hora de selecionar alguém para fazer isso? Bom, primeiro é o diagnóstico técnico do patrimônio. É você olhar para o patrimônio como um todo, não só empresa, ou imóveis, ou dinheiro. É olhar tudo, é fazer um diagnóstico. É o primeiro passo. O que você tem, quanto vale no mercado, quanto está no seu IR, como é que está o seu balancete, tem lucro lá para distribuir ou não, e fazer esse diagnóstico. Depois eu acho que o que é mais importante e os profissionais não estão fazendo é uma conversa depois que você conheceu esse patrimônio, com o seu olhar técnico, é conversar com essa família. É uma estratégia de negócio mesmo. É um plano de negócio. Eu vou fazer isso de uma vez, eu vou fazer em etapas. Qual a idade que eu tenho? Eu preciso gastar tudo isso agora para fazer tudo de uma vez? Minha casa eu coloco ou não? Essa empresa aqui vale a pena ou não? Então, assim, é conversar e explicar com o teu viés técnico e a família, e a cultura da família, a idade da família, contar os cases que acontecem, e daí, depois disso, é começar a minutar. Mas sem esses 2 passos iniciais, fazer contrato é o de menos. O copy-paste é o de menos. E o que eu deveria olhar num profissional para fazer a minha holding? Como é que eu deveria escolher esse profissional? Eu acho que tem que ser um profissional especializado em holding, que tenha feito, já que tem uma experiência, porque case, né? Quem começou agora está ali aprendendo ainda, né? Então não tem muita pegada. Tem muita lei por trás, Tem né? muita lei por trás, tem muitas macetes, tem muita questão técnica mesmo de imposto. Mas eu acho que o que mais assim, destaca um profissional é esse olhar para o todo, sabe? Não só, por exemplo, tem gente que fala, só tributo. Eu quero economizar tributo. A holding hoje não é só tributo, é sucessão, principalmente. É A parte planejamento É muito além de ir lá e abrir um sucessório. CNPJ. Com certeza. E às vezes a gente pega as empresas também com problemas. Também com muitos problemas. E quero fazer uma holding para isso, para blindagem, né? Então, assim, milagres a gente não tem e não faz, mas eu acho que ter um olhar mais humano para aquela família e principalmente honesto. Eu acho que você vender uma coisa e não entregar e falar que você vai resolver o mundo, que você vai fazer a coisa de graça, que não sei o quê, não. E outra, você tem que ser honesto com quem está te contratando. Você sabe fazer isso aí? Quantas você já fez? Você é especializado nisso? Dá a bola para quem sabe fazer. Eu acho que isso aqui é aquelas contratações que a gente faz que a gente não deve parar e se ater ao valor, ao investimento, né? Todo um conjunto. Porque Sim. eu acho que qualquer vírgula que se fizer nessa hora e não for bem feito, vai ter uma repercussão ao longo dos anos. Ela piora. Piora, exatamente. Então, a gente vem Piora. com o intuito de resolver. E eu já cheguei famílias que a gente faz o diagnóstico e fala, não cabe para Não você. cabe. Uhum. Mas deixa eu olhar teu contrato social, deixa eu ajeitar isso aí para você. Entendeu? Não cabe uma holding patrimonial para as cotas, mas cabe uma imobiliária. Você tem um patrimônio imobiliário, mas você tem Estou atendendo um casal que tem 10 imóveis e tem um restaurante no Simples. Cabe uma holding empresarial para esse pessoal? Não. Só que o contrato social está totalmente Dá pra ruim. mexer com outro lado. Você começa no contrato social ali, com herança, falecimento, e resolve o contrato social. É que o legal, até para situar as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, acho que tem todo sentido. A Malu, ela tá com a gente já lá no Stratis há bastante tempo, tá com a gente ali no MM Black, então a gente conhece a fundo. Inclusive a Malu, ela é nossa tutora lá no Stratis. A gente tem uma tutoria que é de questões tributárias, Sim. então a Malu tá ali trazendo pontos, porque a Malu, na verdade, ela tem um escritório e esse escritório ela tem todo esse know-how de mexer em tributos, mexer na organização dessas estruturas a nível de holding, então não fica somente naquele negócio
de CNPJ, né? Então são Sim. aspectos que acabam pegando no dia a dia, né, Sim, Malu? sim. E é um negócio que é extremamente importante, não é só ela conhecer tecnicamente as coisas. Vou dar o meu chamegão agora para Malu, porque eu conheço ela como ser humano. Eu sei quanto se preocupa com as famílias, com as pessoas, além daquilo que você falou, né, Malu? É a Sim. preocupação real em fazer com que as famílias estejam juntos, porque é um valor muito forte para Muito você e para o maior, escritório. muito maior. É Então, uma os missão. valores, a cultura empresarial da tua empresa, ela é extremamente importante para preservar o ser humano e as empresas e os patrimônios, né, Sim, das sim. pessoas. Nós tivemos até um caso, né? Vendo a Cris falar agora, a gente teve até um caso, né? Um membro dos nossos programas lá que teve uma desavença com o filho, Sim. né? E aí a Malu entrou junto, ela entrou junto com a gente, deu apoio, assim, não nas questões tributárias, né? Faz isso, faz aquilo, mas nas questões, assim, pô, como é que a gente pode acertar? Como é que a gente pode ceder um pouco aqui, né? Eu acho que isso tem um peso muito grande, Muito grande. né? Eu acho que essa é a missão, né? Que a gente, como Uhum. vocês têm, que é transformar empresários, né? Isso vai muito além de dinheiro, vai Muito muito além. além, né? Quando você vê que você consegue apaziguar uma situação que causaria dor para gerações futuras, quando você consegue fazer com que donos de patrimônios fiquem tranquilos, montando um negócio que cresceu muito e que está ótimo e que os filhos vão herdar de uma forma boa, e os filhos participarem, eles saem do churrasco de domingo para a mesa de negócio. Eu acho isso muito importante. Bacana. Sim. E eu respeito os filhos dos meus clientes como se fossem os meus clientes. Então eu vi pequenininho, lá tá crescendo, né, tal. E a gente conversa com eles agora e fala assim, olha, às vezes chama de lado, fala, pô, meu pai tá difícil. Calma, né? Calma, né? Que a gente vai ajudar vocês até na hora da dor. Então a gente já pegou o cliente falecido, né? Já pegou situações assim e a gente chama a família, vamos fazer? Vamos fazer com calma aqui, né? Então nós temos vários advogados É parceiros muito que além da fazem técnica. muito além da técnica, cara. Isso daí eu acho que tem coisa que você ganha na briga. Eu ganho na paz. Mas eu fico Ótimo. em paz, muito em Eu paz. ganho na paz. A técnica junto com a humanidade, o Sim, ser humano. Sim. Eu acho que é essa união de propósitos que a gente tem, porque Deus une propósitos, que faz com que a gente se dê tão bem. Sim, é Porque isso. a gente também, com os empresários, a gente ensina técnica, e os líderes, a gente ensina técnica, mas na verdade o que a gente trabalha muito é o ser humano, é o posicionamento dele perante os problemas, é o posicionamento dele perante a No empresa. final é o que importa, né? Exatamente. Somos todos, né? Estamos todos no mesmo barco, né? Tá todo mundo junto. Agora eu queria pegar um gancho aqui. Ó. O nome do nosso podcast é Pausa Estratégica, né? Sim. Então a gente está trazendo pessoas para esse podcast que fazem pausas estratégicas, que estão no estratégico. Então eu queria aproveitar agora, vamos falar um pouquinho sobre negócio, novo conceito, né? Que é o nome da sua empresa lá. Sim. Em relação ao negócio, novo conceito, como que tá esse lado da Malu trocando de operacional, daquela pessoa que sentava, fazer cálculo, fazer planilha, para agora tá essa Malu estrategista que tá à frente de Tá um muito negócio. top. Tá muito top. Nós temos aí, já do ano passado para cá, primeiro que a gente tá saindo artesanal, né? Que era uma coisa que era, assim, era uma consultoria Malu, eu empresária, eu tinha uma assistente só, né? E eu fazia tudo ali, minuta contratual, fazia tudo. E aí eu tinha uma limitação de tempo, né? E de ganhos, né, também. Hoje, com vocês juntos, nós juntos aí numa estrada gostosa, né? A gente está fazendo o quê? Métodos, né? Então, a holding, nós temos um método de 4 etapas, desenhado pelo campo e por vocês ali, onde a gente conseguiu montar um pacote de holding, que é vendido desse formato. E tá dando super certo, porque o empresário ele consegue. As etapas quais são? Primeiro é o diagnóstico que eu falei para vocês, importantíssimo. A gente planilha tudo, a gente pega tudo, levanta, até pega problemas ali nesse meio tempo que o Eles contador nem não sabem viu, que tem. não sabe que tem. E aí a gente senta com a família, monta a estratégia e vai, né? E eu tô entrando nesse meio em questões mais estratégicas, né? Ontem, inclusive, eu fiquei muito feliz porque nós liberamos uma minuta de uma holding familiar de herança, eles são mãe e filho. O pai morreu, o filho herdou e a mãe ainda é viva. Então nós estamos fazendo a holding dessa família, são 20 imóveis. E eu consegui perder acho que 1 hora para dar uma... Depois do banco de cláusulas, banco de minutas e os processos. Investiu 1 hora, no caso. Investi 1 hora, né? Para só liberar a minuta e...
ok. Quanto tempo você trabalhava em um Às contrato vezes assim 2 antes? dias, 3 2 dias, dias. porque eu tinha que ver tudo, eu não tinha gente técnica, né. Hoje a gente criou processos técnicos, minutas padrão, análise processual, que deu velocidade para isso. É que esse fato que ela comentou, eu lembro das discussões que a gente tinha com a Malu. A Malu vinha e dizia pra mim, não, Campa, meu negócio é artesanal, Campa, não tem como as pessoas fazerem. É eu que tenho que fazer. E agora, como é que tá isso? Não, agora tá muito legal, porque primeiro que dá uma empoderada na equipe braba, né? A gente tá montando a equipe, então estamos com advogado já interno, né? Coisa que eu tinha parceiro para assinar, né? Mas assim, hoje nós temos advogado interno, nós temos processos ali montados já para que a coisa flua, desde fechar o contrato, né? Até o preço, né? Antes não tinha, eu ia pelo feeling. E hoje eu consigo. Eu lembro dessas conversas aí do feeling. Então, eu ia pelo feeling, né? Então, na época, eu falava assim: um projeto de road eu vendo por 20 mil, né? Qualquer um, quer dizer, hoje não. Hoje eu tô. Já tenho um método de precificação, eu tô revendo até isso para ver se tô na vantagem ou não, né? E a gente tá medindo tempo de gastos e tal. E agora o projeto inteiro ele vai passando pelos setores e eu entro em questões estratégicas. Então, assim, Você multiplica o teu trabalho para poder ajudar mais famílias, sim, mais sociedades, né, empresariais, sim. com a segurança de ter o teu olhar, né, que é um olhar com experiência, e mesmo assim poder dar velocidade para os teus clientes para eles não ficarem esperando na fila tanto tempo. Sim, porque É que eles é um recebem papo. tudo, né? É um papo que a gente sempre tem, né? É. Você ter um bom produto, ter um bom serviço e não querer crescer, não levar isso para mais pessoas é quase que um crime, né? Eu tô Sem fazendo dúvida, e crime hoje eu contra- vejo isso. contra Antigamente eu as não pessoas via. que E eu precisam comecei a disso. envelhecer também, sabe? Então eu acho que quando a gente é jovenzinho, você tem um negócio que é uma empresa pequena que seja, você tá feliz porque tá ganhando o que você ganhando. nunca ganhou. Eu me lembro Uhum. que eu saí do escritório lá, eu me lembro até hoje, foi em 2004. Eu saí ganhando acho que R$ 4.000 e eu já, no primeiro contrato, eu já fechei 4.000. Mas pra mim, assim, eu já fui vendendo, teve alguns meses bons ou não, mas assim, era tudo indicação, não tinha marketing, não tinha nada. E aí você vai vendo que você pode. Quando eu fui envelhecendo, eu falei, poxa, eu vou pegar todo esse meu conhecimento que eu peguei do meu velhinho lá, doutor Ademar, meu patrão da época, e vai morrer comigo, né? Porque você vai passar pra quem? Exatamente. Né? E aí eu falei, não é justo isso, né? Não é justo. E eu tenho uma equipe, eu falei, não, eu tenho como escalar. E aí nós estamos nessa pegada, acho que tem bastante coisa para fazer, e aí, mas assim, a gente vai ganhando também com isso tudo uma autonomia de poder falar, eu posso vender, eu posso A crescer, minha eu equipe posso. dá conta, Eu tô a minha com equipe 6 entrega. projetos de holding ao mesmo tempo andando. E quanto você faria antes? Cada um? Não, quantos projetos você conseguiria Cara, fazer em paralelo? dois, porque tudo é manual, né? Manual. E tudo assim, tem que ligar pro cliente, faltou RG. Hoje eu já tenho um onboard, o cliente já recebe. Ele fecha comigo, ele já recebe um e-mail. Não tinha nem contrato antes, pra você ter uma ideia. Hoje tem contrato, ele recebe um e-mail de onboard, já boas-vindas, e já recebe a lista de documentos, e já vai agendando as reuniões. Então tá muito legal. Eu tenho esse método e o método de impostos também, que a gente chama de GTI. É para gestão tributária inteligente. Que não tem nada a ver com holding, que tem a ver com o empresário ser autônomo na questão tributária. E você atende só a região de Jundiaí? Não, eu já fechei. Quando era artesanal, era né? só Jundiaí? E você vê, eu tenho uma Mercedes lá com uma sede maravilhosa e não usava, né? Então. Hoje eu tô atendendo, inclusive, para os extratos lá no Pernambuco. Brasil inteiro, Brasil, hoje Brasil. E hoje, assim, a gente já fala. É que você saiu do artesanal e você foi pra prateleira, né? E agora a prateleira sim, tem essa tá facilidade. muito mais fácil. Mas assim, eu digo ainda que a potencial tá. Eu tô melhorando isso a cada dia, né? Prateleira E- com personalização naquilo que é Sim, necessário naquilo para o que cliente. cabe, né? Porque assim, eles precisam ser atendidos, né? Então, Claro. assim, não é um negócio. Eu falo que vender Engessado, patrimônio né? não é engessado, Não, né? Cara, é claro a que não. vida do cara ali. Mas você conseguiu, o mais importante é que você conseguiu tirar da cabeça e você jogou pra sistemática de trabalho na sua Sim, empresa. a qualidade é a mesma, Campa, porque o que acontece? Eu já tinha toda a modelagem. Então, o que a gente está fazendo? Análise processual, que hoje eu vou pegar, por exemplo, a holding de vocês. Eu converso com vocês, eu faço o diagnóstico. Isso quem faz sou eu. Uma reunião de 1 hora. Aí eu chego na minha equipe e falo assim, olha, vamos pegar umas cláusulas aqui. Para essa família, você tem esse caso, vai cair bem pra caramba.
Eu tenho toda a modelagem que eu não tinha antes. Eu ia buscar, falar, nossa, eu fiz isso lá atrás. Como eu já fiz, eu acho que já passaram por nós uns 60 projetos de holding até hoje. Nós temos 20 anos, eu faço em março. Aliás, acho que agora. Hoje que dia que é? Hoje é dia 14? 14 de março. Acho que dia 17 de março, nós fazemos 21 anos 21 a consultoria. Então, assim, nós temos toda a modelagem e eu tenho um histórico de documentos, de informação de 20 anos, né? Tá tudo lá Tá registrado. tudo lá, todos os cases. Olha quanto conhecimento ali. Muito. E eu falei, você vai morrer comigo? Né? E aí a gente conseguiu, ano passado, uma escalada aí de 60% de faturamento, né? E a margem de lucro... Não, dobrei o faturamento e a margem de lucro 60%. Isso em 2024. De 2023 para 2024. Vamos revisar. Você dobrou o faturamento e o lucro? 60% de faturamento. 60%. Que legal. E quanto subiu o lucro frente a 2023? De 40 para 60. De 40 para 60. Legal. 20% a mais de margem de lucro. Porque a minha estrutura ela não é uma estrutura muito grande. Não precisa. E uma holding hoje eu consigo trabalhar nela em 10 meses. Olha que legal. Entendeu? Então eu vendo um projeto de 10 meses, não é imediato. Sim. Porque é um trabalho, né? Então você escalou, não precisou escalonar. Você escalou o negócio. Isso. Aumentou o faturamento sem aumentar os custos, porque Isso, você usou inteligência dentro do negócio. Isso. E essa automatização tá funcionando, né? Então agora a gente entra no marketing mais pesado, né? Com campanhas e tal. Porque realmente eu quero vender. Mas deixa eu público... perguntar assim, o que foi o game change para você, de você ter esse salto assim, de você dobrar o teu faturamento e você conseguir aumentar a tua margem de lucro? Cara, mudança de mentalidade. Foi vocês ali no trabalho de vocês, insistindo, mudando crença da Malu, né? Porque eu acho que a questão profissional, eu me considero muito boa no que eu faço. Assim, eu sou muito séria, sou muito honesta. Eu acho que isso a gente traz lá do berço. Qual crença você acha que mais impactou aí? Agora eu fiquei curioso aqui. Cara, acho que a crença que mais impactou é o merecimento, de você merecer aquilo. Acreditar em mim enquanto capacidade mesmo de gerar negócios, gerar recursos. E aquela coisa de largar o osso, né? Eu posso, a minha equipe pode fazer. A minha equipe pode fazer. Legal. Aceitar que você pode ganhar muito mais dinheiro que você ganhava e que a tua equipe pode te ajudar a ganhar muito mais dinheiro. E você vê como que é crença, né? O ano passado, em agosto, eu tava num desânimo total de criativa. Eu já tava, não vou mais fazer nada disso. Aí eu fui no encontro presencial de vocês lá. E aí a gente falou um pouco, né? E depois o campo e as dinâmicas e tal. Eu saí de agosto do ano passado. Juro, eu saí diferente de lá. De agosto eu tomei decisões na minha vida por causa de vocês, dos encontros e das dinâmicas. Que foi decisão, assim, para de achar que você não vai crescer, que você não merece crescer. Você merece crescer, seu produto é bom, sua empresa é maravilhosa, vai. Legal. Então, esses insights que a gente tem, quando a gente está com pessoas que nos elevam, é muito importante. Porque produto a gente tem, técnica a gente tem, honestidade. A minha empresa, eu não tenho problema nenhum. Eu sempre fluxo de caixa, sempre tive tudo isso. Mas por que não mais? Por que não deixar minha equipe também crescer junto comigo? Então, hoje eu tenho 2 coordenadoras, estão crescendo lá junto comigo, estão ganhando mais. Já tem advogado Você lá. desenvolvendo pessoas. Pessoas. E eu acho legal, acho uma coisa bacana, assim, nesta visão empresarial, porque é meio que comum no mercado as pessoas medirem faturamento. E claro, faturamento é uma métrica fácil de medir, né? Mas o que acontece? A gente tem gente lá no nosso programa, por exemplo, que chega a faturar 10 vezes mais do que a Malu, mas a gente olha a rentabilidade. O dinheiro que sobra no final. O dinheiro que sobra, o lucro final da Malu, ele faz inveja para muita gente. Sim. Por que isso? Porque ela conseguiu fazer uma estrutura extremamente enxuta, escalou um negócio. Qual que é a diferença que eles trouxe antes? Qual que é a diferença de escalonar para escalar? Escalar é quando o meu faturamento aumenta, mas a minha estrutura de custos não aumenta na mesma proporção. Uhum. Já escalonar, não. Eu estou vendendo mais, mas os meus custos estão subindo. Geralmente acontece... Subindo junto. Geralmente acontece com quem tem produtos, né? Commodity, né? Mas, além disso, a Malu tem um modelo de negócios lá muito fluido, um modelo padronizado para vender,
para captar o cliente, para atender, para entregar. Sim. Então, isso é muito legal. A gente gravou, eu e a Cris, um outro podcast, onde a gente falava aqui muito sobre a importância de você ter previsibilidade. Que a gente fala que o crescimento de uma empresa, o lucro, o caixa, não pode ser o acaso. Tem que ser proposital, tem que ser previsível, né? Então, esta previsibilidade é que garante que negócios consigam ter esse nível de escala, né? Sim, e assim, eu acho que a organização que eu já tinha também me ajudou muito, né? Eu acho que eu nunca fui de ter uma organização ruim, sempre entreguei muito seriamente as coisas. E eu tenho algumas carteiras mensais que eu mantive, clientes antigos, que mantêm meu FII tranquilamente. Legal. Cara, e hoje, assim, pensando nesse ano já com marketing e tal, hoje eu tenho 2 faturamentos em caixa, brutos, quer dizer, uma empresa pequena, né? Né? Então, assim, isso é muito pequena em equipe, né? Em equipe. Não, assim, mas em resultado perto de alguns grande. escritórios, Campa, eu vejo muito escritório, principalmente de advocacia, que alugam lajes gigantescas em Itaim, não sei o quê, e não tem isso. Então a gente está crescendo sustentável, sabe? Sem ter aquela coisa de vamos crescer, vamos vender mostrar e não entregar. Faturamento para os outros, mostrar carrão, mostrar casão. Não, e na verdade, no final, não tem, né? Não tem. Tem um carnê desse tamanho. Tem um carnê. Não, isso nós não temos lá. Graças a Deus a gente consegue pensar agora, vou fazer uma campanha de marketing, vou entregar, e também eu não quero um negócio muito maluco que você vai gerar algo que você não entrega. Então a gente está crescendo com sustentabilidade. Acho que isso que é legal. É legal, exatamente. É legal. E importante também trazer um ponto aqui que você falou que me chamou a atenção. Que você disse assim, pô, esse diagnóstico inicial eu que faço. E eu me identifico muito com isso. Por quê? Porque eu acredito que tem tarefas numa empresa que a gente tem que olhar e dizer, isso eu vou fazer. Mas imagino que é não porque precise da Malu fazendo isso. Eu imagino que seja porque a Malu queira estar fazendo isso. Sim, é o lado pessoal, é o lado né? pessoal. Eu, por exemplo, eu trago para mim, lá no Stratis, eu faço uma reunião estratégica inicial, que é para quê? Para a gente definir um plano do que a pessoa vai ter que aplicar. E explicando para o pessoal, o Stratis aqui ele é um programa que une acompanhamento e mentoria com um único propósito. Fazer a empresa crescer com mais lucro e liberdade. E justamente lá no Stratis a gente começa com isso. A gente faz uma reunião de diagnóstico inicial, onde a gente ouve as dores, ouve o momento, entende qual é a realidade da empresa e constrói um plano de ação, um plano justamente para resolver isso, onde a gente acompanha os empresários durante um ano para garantir que ele tenha esse crescimento que ele quer. E para você poder conhecer o Stratis, entender como que funciona, vai ter aqui um QR Code na tela, aqui vai ter um link aqui na descrição, em qualquer lugar. Você passa por uma reunião de diagnóstico com um especialista da minha equipe, ele entende seu momento, fala para você o que você tem que fazer, então você já sai com ganho dessa reunião. Mas se ele achar que é compatível, a gente consegue te ajudar e você está preparado, ele vai te apresentar o Stratis e vai fazer uma proposta para você. É só você clicar aqui e fazer essa reunião. Mas voltando aqui ao nosso tema, Malu... Deixa eu falar só o que a Malu falou de um outro programa nosso. Ah, o MM Black. Fala. Depois que você reestrutura a tua empresa, que você tem ela sistematizada, como a Malu falou, você pode ser convidado a participar do MM Black, que é um mastermind para crescimento empresarial. Aceleração, né? Aceleração. Ali é papo de adulto. É num lugar que a gente realmente faz a coisa acontecer com velocidade. Então, esse a gente fala depois. Isso aí. Malu, voltando aqui para o assunto holding, né? Que é o que começou aqui. Para as pessoas que estão ouvindo e que têm essa condição de, puxa, eu tenho uma empresa que acho que já vale esses 5 milhões e eu quero avaliar a possibilidade de fazer uma holding. Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer se quiser conversar com você? Ele entra em contato com a gente lá no nosso Instagram, tem um link, né, dos nossos contatos. A gente vai deixar aqui na descrição, tá a gente deixa aqui. E aí, inclusive, até para me conhecer, tem bastante material lá no Instagram, né, @novo.conceitoconsultoria. E aí a gente faz o diagnóstico para ver se realmente é necessário, se atende à necessidade dele, né? A partir daí, marca uma reunião de proposta e trabalho e assim a gente vai. Né? E assim, é relativamente simples o entendimento, porque se tem uma coisa que eu acho que aprendi durante a vida é não complicar, né? A explicação sobre o que eu sei fazer. Então, essa didática, eu procuro ser o mínimo técnica possível para a pessoa, né, sentir que
E a gente tem também uma outra missão que é não venda o que você não precisa, se o cliente não Ah, isso precisa. aí. Não Perfeito. precisa, não precisa. Não precisa, Concordo. Né? isso aí. Integridade, isso chama integridade. Bacana. E pra gente já ir indo pro finalzinho aqui do nosso podcast, que a gente não vê as horas passar, né? A gente fica batendo papo aqui quando vê Já vai longe. Já foi. Uma dica rápida, assim, que você gostaria de deixar para os empresários que estão ouvindo a gente aqui nesse quesito proteger a sua empresa. Eu primeiro recomendo que pegue o seu contrato social e pense no seu negócio a partir do contrato social. Leia o seu contrato e se imagine fora dali. Ou impedido, ou alguma coisa aconteceu com você, com seu sócio. Imagina se você quer ser sócio da mulher do seu sócio. Ou o que aconteceria se você que está ali no dia a dia não estivesse mais. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem quando vai comprar uma pólice de seguro. É a mesma coisa. Né? A partir disso, dessa reflexão, é partir para organizar esse patrimônio. Show. Olha que forte isso que você falou. Avalie se quer ser sócio da viúva do teu sócio. Porque é o que acontece, né? É o que acontece. É o que acontece. E sabe que eu já peguei casos assim. Então. Peguei um caso exatamente assim. A pessoa entra no extrato. Não, deixa eu conversar primeiro. E qual que era a realidade? Eram 2 sócios, 2 amigos a vida inteira. Um deles faleceu. A viúva de um deles se viu obrigada a assumir a parte dele. O outro não administrava nada. Esse que ficou era simplesmente técnico. Ela entrou sem entender nada da empresa. Ela era dona de casa. Dona de casa. Eles nunca conversaram sobre a empresa. O outro começou, por conta, fazer dívida, pegar financiamento. Sim. Virou um caos. Sim, vira. E, cara, o Stratis não é pra você ainda. Acho que primeiro você tem que armar Tem que ver a questão técnica. É uma né? técnica, resolve isso com ele. Resolve entre os sócios, Entre os né? sócios. E é legal é que resolver entre os sócios, muitas vezes, ou a viúva, né? Ou os filhos, é uma coisa assim, o que não está escrito vai em vala comum. E o que é vala comum? É inventário, é juiz, é advogado, é interpretação de custo de haveres. O que a empresa vale. Porque imóvel, quando você herda imóvel, você tem valor de mercado, você sabe que aquilo ali é escritura e não tem jeito. Agora, a empresa é tão subjetivo que esse é o maior ponto. O que são haveres? Quanto minha empresa vale, de fato, numa hora de um falecimento, de um inventário? E fica brigas de... Eu estou com um caso de um cliente meu de 10 anos. 10 anos. Faleceu o sócio há 10 anos. E a família acha que a empresa vale um absurdo. E a empresa não vale tudo isso. Então... Olha a guerra, de conhecimento do fato em si, né? Da empresa em si. É isso. Que legal. Muito legal. Bom. Muito legal. E são pontos para a gente poder ponderar em relação a tudo aquilo que acontece no dia a dia. É aquela questão. Se constrói um patrimônio, sua uma vida inteira, se apaga incêndio, se resolve pepino, fica noite sem dormir. Para construir alguma coisa e deixar. Aí daí chega num ponto que você diz, por que valeu tudo isso se eu não consegui deixar organizado e deixei um cavalo de Troia negativo para minha família? Fazer é tão pesado, organiza. né? Mas às vezes para perder é tão rápido. Muito rápido, muito rápido. E assim, o vínculo do herdeiro, é o que eu falo com os meus clientes de patrimônio aí, quando a gente conversa a respeito disso. E às vezes eu tenho que ser um pouquinho dura com eles também. O teu filho é teu herdeiro, você querendo ou não. E você vai embora um dia. A vida é um sopro. E o filho nem sempre trabalha no seu negócio e nem sempre tem aptidão para aquilo. Nem quer, às vezes. Nem quer. Então, e ele vai herdar. Então, deixa ele herdar uma coisa legal. Fale com ele. Traga ele para perto. Exatamente. Diga o quanto você tem. Que às vezes nem diz. Às vezes não fala que tem e às vezes não fala que tem problemas. Então, isso eu acho assim, hoje em dia, com essa cultura que a gente vive, é uma sacanagem, se for ver. Porque às vezes você está dando pro teu filho problemas. Então, você tem que pensar sobre isso também. Eu acho que é uma mudança de foco muito grande que tem que acontecer. Porque uma empresa, muitos donos de empresa, muitos empresários, eles enxergam como aquilo ali um local onde ele tem um emprego. Sim. Mas, na verdade, a empresa ela é um ativo. Ele é um ativo. Então, quando é que você vê que você tem um ativo na mão? Quando eu posso vender esse ativo porque eu não faço falta. Sim. Se eu sou insubstituível, eu não tenho um ativo. Então, na minha falta, eu vou prejudicar as pessoas que vão herdar aquilo de alguma forma. E aí herda briga, herda confusão, não tem nenhum sucessor no negócio. Um negócio sem gestão, um negócio sem Sim, organização. E às vezes o pior não é quando você vai velhinho.
Quer dizer, quando você tá velhinho, quando você tá lá nos Já tá 75, 80, você vai vender, ou você vai chamar teu filho, Já tem um plano para ou você aquilo, fecha. né? É. Agora, o duro é quando é tirado, É, em pleno pleno funcionamento. funcionamento. E, na Você assinava o verdade, token do banco. E pra morrer só precisa uma coisa, né? Tá vivo. E você sabe, hoje em dia, quando você morre, em uma semana teu CPF tá cancelado. Sim. É automático. Sabe o que acontece nos bancos, gente? Bloqueia Trava tudo. tudo. Toda a vida. Então, E são conversas difíceis que a gente precisa São, ter, né, são. Malu? A gente falar de morte é um assunto que é muito complicado. É chato, mas precisa ser conversado. Como a gente fala, eu te amo para um filho, ou para um pai, ou para uma mãe, a gente também precisa falar das coisas ruins. Isso é papo de adulto. Sim. É papo que a gente precisa ter. Verdade. Sim. Porque Em senão algum depois os momento da problemas vida. eles não vão esperar. Algum momento da vida você tem que ter. É. Né? E aí a gente vê os pais que são mais precavidos, né? E às vezes eles chegam lá, Malu, olha, você já organizou minha holding, eu tô com 76 anos agora e eu quero transferir. Aí eles chegam para fazer essa reunião. Aí você pergunta assim, viu, mas como é que tá o teu filho mais novo? Como é que tá a família dos teus filhos? Ah, minha filha mais nova acabou de casar. Você já tem noção que você vai transferir para ela 30% de todo o seu patrimônio? Como é que tá essa família? Ai, Malu, mas eu penso no imposto. Só que às vezes... E a mulher não concorda com isso. Entende? Então, às vezes o casal, um quer transmitir por conta de imposto e o outro ainda não confia. É muito jovem o casamento, né? Da filha. Da filha. Então, você está dando 30% de um patrimônio de 50 milhões para uma pessoa que acabou de E casar. amanhã pode virar 25. Entende? E assim, calma, não é hora ainda. Não é hora ainda. Então é muito legal isso, porque a gente pensa no lado... Eu poderia vender naquele momento uma alteração contratual e fazer. Só ganhar dinheiro e pronto. Simples Entendeu? assim. Aí ele sai satisfeito, porque tem a honestidade. Fala assim, não, Se abrir os olhos. É. Isso. entendeu? É muito legal isso. Eu acho que essa é a missão, de verdade, que a gente herda lá dos nossos pais, enquanto pessoa, e que leva, né, para a empresa. A equipe também trabalha assim. Né? É uma transmissão de cultura, né? Cultura. Porque a equipe também trabalha assim. Né? Com Sem certeza. querer, sabe? E o interessante é que se a pessoa não fecha com isso, ela nem fica com você. Não se cria nessa empresa, não há afinidade. Cultura Isso é a importância da empresarial. cultura. É muito legal. Isso é muito legal. Mas que papo gostoso, né, Cris? Muito bom bom, demais muito aqui bom. receber a Malu aqui. Muito bom, eu no nosso adorei podcast também. Pausa Estratégica. Adorei também, demais, demais. Show. Demais falar sobre o que a gente ama fazer, né? Isso é bom. Ah, é com importante. certeza. Demais. Poder divulgar esse conhecimento para que mais pessoas possam entender sobre isso. Porque eu ouvi uma palestra uma vez, Malu, lá na Associação Comercial, quando a gente tinha empresa lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul ainda, que foi um advogado falar de holding. Eu juro por Deus. Você saiu Eu mais entendi bulhufas daquilo. Papinho chato. Eu só quase dormi. E olha hoje? que E hoje? hoje foi muito bom, entendi. Hoje fluiu, né? Isso é Fluiu. ótimo, Não, isso é muito bom. bom. Isso é bom. Traduzir, certeza. né? Com Sim. certeza. Não é vender, Juridiquês. fazer dificuldade para vender facilidade, verdade. né? Não, É dizer que eu sei para poder tomar teu dinheiro. É muito É. ruim. É Não, isso. na verdade, qualquer negócio, né? O cliente, ele compra a solução pro problema. Como que vai Sim. fazer é problema de A quem dor, tá né, vendendo. É dele. isso que interessa. É isso. É, É exatamente. isso. Mas foi bom demais estar aqui. Bom demais, também. bom demais. Bom demais. Recados finais, Cris? Vamos lá. Eu quero convidar você que está assistindo o podcast Pausa Estratégica a curtir esse podcast, que foi incrível, e encaminhar esse vídeo ou essa gravação no Spotify para os teus amigos empresários que precisam muito desse conhecimento e divulgar nos grupos que você conhece, para as pessoas que você conhece que precisam desse conhecimento. Ajuda a gente nessa causa. Porque quanto mais gente tiver esse conhecimento, mais gente será ajudada. Porque quando a gente é cego, a gente não sabe o que é. Depois que a gente abre os olhos para aquele conhecimento, o cérebro da gente não volta mais a ser o que é. Então, bora lá ajudar a gente a divulgar. Eu gosto de fazer uma brincadeira assim, ó. Esse podcast, eu acho que ele levou mais ou menos 1h30 de gravação. Deve levar mais umas 3, 4 horas de edição, revisão da nossa equipe. Para você vir colocar um comentáriozinho aqui, encaminhar, eu não sei se leva 30 segundos. Então não Faz custa isso, nada. por favor. Faz isso, por favor. Vamos levar isso aqui para mais pessoas, né? Esse é um movimento. Esse é um movimento. Porque se você foi ajudado por esse podcast e você ajudar outros empresários, olha
o movimento para o bem, a ação que a gente está fazendo. Então vai lá, faz tua parte também. A nossa a isso gente aí. fez. É isso aí. Então assim encerramos mais uma edição do nosso podcast Pausa Estratégica. O nosso forte abraço. Desejamos que você viva Positivamente.